Bom, pessoal, vamos estudar agora a reconvenção. A reconvenção, ela é uma ação. É não, professor? É. Vai encarar? É. É uma ação, tá? Movida pelo réu em face do autor. Numa linguagem trabalhista, é uma ação movida pelo reclamado em desfavor do reclamante. Viu? Tanto é uma ação, eu vou lhe provar, que se você, digamos, em um processo, você protocolar a contestação, viu? Você protocolou a contestação, tá? E ao protocolar a contestação, não é? Ocorre a chamada preclusão consumativa do ato contestatório. Preclusão consumativa do ato contestatório significa que você não pode mais substituir aquela contestação. Você não pode mais alterar, você não pode mais modificar. É o artigo 342 do Código de Processo Civil. Artigo 342 do Código de Processo Civil, porque a litis contestatio foi instalada. Por isso que o autor, ele não pode mais aditar a petição inicial também. Ele não pode mais desistir da ação sem a anuência, sem a concordância do réu. Parágrafo 3º do artigo 841 da CLT. Isso tudo por conta da instalação da litis contestatio. Não é? Apresentada a petição inicial, apresentada a contestação, o processo se estabiliza. Não é a casa da mãe Joana, não, meu velho. Viu? Não. Agora, claro, o próprio artigo 342 diz que a contestação ela poderá ser complementada, aditada, alterada, quando a matéria for de ordem pública, não é? Em caso de direito novo, em caso de fato novo, né? Aquela matéria que o juiz deve conhecer de ofício, viu? Isso é básico, tá? E extraordinário. Tirando isso, caixão e vela preta. Aí você, vamos voltar para o exemplo, aí você, inexperiente, protocolou a contestação, viu? Isso numa quinta-feira. Aí na sexta-feira você está lá tomando uma com seus amigos, né? Tomando aquele chopinho gelado, aquele bolinho do bacalhau, viu? Eita, que delícia! Conversando merda, viu? Que é muito bom, faz muito bem a mente, conversar merda, porcaria, besteira, né? Falar mal dos outros. Terapia, viu? Enfim. Aí um amigo teu, né? Advogado também, mas faz. Fulana! Era pra tu ter apresentado também reconvenção dentro da contestação. Mas o reclamante causou um prejuízo à empresa. Pô, tu não vai cobrar isso não, é? Aí tu, meu Deus, esqueci. Preclusão consumativa do ato contestatório. Sim, do ato contestatório. Não é? Mas o professor me ensinou, teu colega está dizendo. Não é? Colega da menina. Meu professor Gustavo Cisneiros me ensinou que a reconvenção é uma ação. Não é? Então, se na contestação, tá, ela não ofertou dentro da contestação, né, a reconvenção, se ela não reconviu, né, então, nesse caso, ela vai poder, né, na segunda-feira, na sexta-feira ela está tomando uma, na segunda-feira, no sábado, no domingo também, pode PJE, né, ela vai poder, né, protocolar o quê? Uma reclamação. Uma reclamação, sim. Uma reclamação contra aquele reclamante. Viu? E o teor dessa reclamação será o teor
da reconvenção que ela não apresentou. Tá vendo? E vai distribuir por dependência, professor? Aí depende. Você vai ver se há conexão, não é? Ou continência. Viu? Artigo 55, né? CPC por aí. Se há identidade de causa de pedir, ou identidade de pedido, né? Ou conjunção alternativa, ou um ou outro. Ou se uma causa já abarca completamente a outra. Viu? Tá certo. Pronto. Então isso é uma prova viva de que a reconvenção tem vida própria. De que a reconvenção ela tem natureza jurídica de ação. Ou numa linguagem trabalhista, de reclamação. Viu? Eu não temo em afirmar, não. Até em palestra. Tá? A reconvenção é uma reclamação. A reconvenção é uma reclamação trabalhista. Pronto. Qual o problema? Viu? Então não há essa preclusão. Viu? Se a reconvenção ela não for ou não integrar a contestação. Porque ela pode ser ajuizada em forma de reclamação posteriormente. Desde que, claro, viu, o prazo prescricional bienal seja respeitado. Viu? Porque a prescrição bienal ela também atinge, viu, a pretensão do réu, a pretensão reconvencional. É? Questão boa, né? Muito bem. A reconvenção, que tem natureza de ação, que tem natureza de reclamação, ela não está prevista na CLT. Ela está prevista no Código de Processo Civil, mas ela se aplica em sua inteireza ao processo do trabalho. Tá bom? Sem problema algum. Então você, advogado do réu, você, advogado do reclamado, viu, vai poder, na contestação, reconvir. Quando, professor? Quando o seu cliente réu, né, tiver algo a cobrar, não é, do autor, do reclamante. Tiver uma pretensão, não é, contra o reclamante. Viu? Vamos exemplificar? Esse curso exige, viu, a exemplificação. Meus livros são assim. Olha aqui, ó. Paulinho mandou botar, ó. Tem esse azulzinho aqui, que é para advogado, tá vendo? Botei o de Carlos Maximiliano só para rebolar, que é um livro fantástico de hermenêutica jurídica. Tem esse aqui, ó, de direito de trabalho. Cadê? Aqui, 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 direito de trabalho. Esse aqui é da segunda fase da OAB, né? Tem o de processo de trabalho. Aqui é o de Manuel Antônio Teixeira Filho, só para rebolar, porque é um livraço maravilhoso. Aqui é o de Marcos Bernardo de Mello, de fato jurídico. Só bota autor fuderoso no meio de um bostinha feito eu, né? Para dar aquela levantada. É igual ir pra balada, né? Se tu for pra balada, né, cheio com uns amigos, tudo gatão, tu tá fudido. É o contrário, né? Tu tem que ir com os cabos bem feios, pereba, né? De mau hálito, para as meninas chegarem junto e dizer, pô, esse aqui pior é nada, é o melhorzinho, eu vou ficar com ele. Pensa numa lição, o professor é foda, pô. Sabe tudo. Agora, se tu chegar lá com os caras marombados, cheirosos, gostosos, tu vai ficar sozinho, velho. Sozinho. É, a mulher também, tem que se ligar, né? Viu? Vamos lá. Então, exemplo. Tá? O empregado, ele ao longo do contrato de trabalho, ele foi pegando vales. Viu? Vale. O que é isso, professor? Adiantamento, meu velho. Adiantamento salarial. Tá? Passando dificuldade e tal. Sempre pedindo adiantamento. Viu? Não é o bancário que faz um contrato de empréstimo com o banco, não. Porque
Porque quando um bancário, apesar de ser empregado do banco, ele faz um contrato de empréstimo, financiamento, ele ali está na qualidade de consumidor. Não é legal isso? Não é legal? Vê, o bancário, quando ele pega um empréstimo no banco, um empréstimo pessoal, ou um financiamento de veículo, ou um financiamento imobiliário, seja o que for, ele o faz na qualidade de consumidor. Viu? E aí o banco demite. E ele está lá, pagando empréstimo. Tá? Aí ele entra com a reclamação, pedindo horas extras. Todo bancário pede horas extras, normal. Viu? Aí o banco quer reconvir com a dívida que ele tem em relação ao financiamento. Não pode. Porque são relações jurídicas diferentes. A dívida de horas extras do banco com o bancário deriva da relação de trabalho. Competência minha, juiz do trabalho, artigo 114, primeiro inciso, Constituição Federal. A dívida que o bancário tem, o ex-bancário, com o banco em relação ao empréstimo, ao financiamento, é uma dívida oriunda de uma relação de consumo. E se ele está inadimplente em relação àquela dívida, o banco vai ter que cobrar na justiça comum, na justiça estadual. Tá vendo? Porque a competência, eu disse a vocês durante o curso, ela deriva da natureza da relação jurídica de direito material mantida entre as partes. Viu? Nesse exemplo que eu estou dando, não se trata de empréstimo, não. Nesse exemplo que eu estou dando, tá? O pedreiro de uma construtora, tá? Pegou um bocado de vale com o engenheiro. Mas, professor, por que o engenheiro deu tanto vale? E é da tua conta. E é da tua conta. Que menina curiosa. Paulinho, se concentra. A construtora agora vai demitir esse pedreiro. Viu? Sem justa causa. Sem justa causa. Calculou as verbas rescisórias. 10 mil é o que a empresa tem para pagar. 10 mil reais a ele. Adivinha, meu velho, quanto é que esse pedreiro está devendo de adiantamento salarial de vale? Adivinha? 10 mil. Eita, professor! Eita, chegou o língua presa. A empresa vai pagar zero. Vai pagar zero nunca. Porra. Porque a CLT, ela só permite que o empregador deduza, né, compense, subtraia do valor da rescisão contratual até o limite de uma remuneração mensal do empregado. Digamos que ele tem a remuneração de 2 mil. Então a empresa vai pagar 10, viu? Tem os vales todos registrados, a dívida do empregado, adiantamento salarial, a dívida trabalhista. Viu? Aí a empresa vai deduzir 2 mil, que é o limite que ela tem, o valor de uma remuneração. Tá? Artigo 477 da CLT. 477 da CLT. Viu? E aí o empregado sai da empresa recebendo 8 mil e devendo dinheiro à empresa. 8 mil. Tá? E aí o engenheiro, né, levou um esporro da porra do dono da construtora. Foi demitido, foi não, porque é cunhado do dono da construtora, foi não. Viu? É casado com a mulher, com a irmã. Aí tu sabe que vem a família, tá protegidinho da mamãe, da mamãe, papai, coisa boa linda. Aí o pedreiro tá lá, recebeu os 8 mil e tá devendo. Devo, não nego, pago. Né? Não pago nunca. Aí a construtora tá querendo entrar com uma ação, com uma reclamação trabalhista contra o ex-empregado. Viu? Mas o dono da construtora é um cara religioso, temente a Deus, tá? E aí disse, não, eu acho que eu não vou entrar com reclamação. O bichinho, né, pobrezinho, viu? Acho que eu não vou cobrar, não. Quando eu morrer, Papai do Céu vai me receber
de braços abertos, São Pedro, viu? Nessa resenha toda, viu? Não que eu esteja desestimulando você a ter sua fé, mas nessa resenha toda, a porra do pedreiro botou pra dentro, meu velho, na Justiça do Trabalho, pedindo horas extras, adicional de insalubridade, né? Disse que fazia função de engenheiro, viu? Miséria! Desvio de função. Disse que limpava o banheiro da obra, era banheiro químico, viu? Bicho escrota, porra. Pedindo indenização por dano moral, enfim, o valor da ação, R$100 mil, Paulinho, vê, é o que o cabeção quer. Aí o dono da empresa, puta que pariu, foi-se embora toda a religiosidade dele. Aí chamou o advogado, você, advogado. Aí você vai contestar, não é? Contestação é o nome da peça. Aí você vai contestar, como a gente estudou. Professor, terminei de contestar, viu? Terminei de contestar. Botei para lascar. Falta alguma coisa? Falta. Tá? Você agora vai ter que dar um jeito, né, de receber aqueles R$8 mil que o cabeção, que o pedreiro deve à empresa. Eita, professor, é mesmo. Aquela reclamação que o religioso dono da empresa não quis ajuizar. Ele agora vai querer. Vai. A ideia dele mudou. Viu? Tá certo? Ele ia perdoar, mas agora tá com raiva de cabeça. Agora ele quer cobrar os 8 mil. Viu? E o meio mais seguro de você cobrar, não é? É com a reconvenção. Tá vendo? É com a reconvenção. Viu? Você poderia, veja o que eu estou dizendo, você poderia, tá, optar pela chamada compensação. Não sei se você já ouviu falar. Compensação. Está no artigo 767 da CLT. Né? E o Código Civil, eu esqueci o artigo, mas o Código Civil trata também da compensação. Você vai aí no Google, pega Código Civil, no Planalto, você sabe disso já. Joga Ctrl F, joga compensação e você vai achar. Né? Dar-se-á a compensação quando existirem créditos recíprocos. Né? Reciprocidade de créditos. Tá vendo? Fulano é credor de Beltrano, mas Beltrano também é credor de Fulano. Viu? Então, se eles forem fazer um acerto, viu? Os créditos eles vão o quê? Vão o quê? Se compensar, se encontrar. É o encontro de contas. Tem lá no Código Civil. Tá? Eu tenho uma dívida com Paulinho de 10 mil, Paulinho tem uma dívida comigo de 5 mil. Viu? Indo para matemática, eu pago 5 mil a Paulinho e a gente matou tudo. A minha dívida está saldada, a dívida de Paulinho está saldada, o crédito que Paulinho tinha a receber, recebeu. Morreu o assunto. Tá? Tá? Está no Código Civil brasileiro. Apesar de ser algo simples, mas está lá. E tem duas súmulas do TST que tratam de compensação. É a súmula 18 e a súmula 48. Anota aí. A súmula 18 e a súmula 48. E são súmulas importantes porque uma delas diz que as verbas elas só podem ser compensadas se tiverem a mesma natureza. Ou seja, trabalhista. Né? Trabalhista. Viu? Exemplo, eu não posso compensar indenização por dano moral
com horas extras. Não posso. Porque horas extras têm natureza trabalhista. Indenização por dano moral é uma verba de natureza civil, que diz respeito a um dano extrapatrimonial. Não é uma verba trabalhista. Então eu não posso compensar. Professor, caberia compensação nesse exemplo do pedreiro? Cabeção? Caberia. Caberia. Só que tem um problema. Quando você pede a compensação, tá? Você tem que partir da premissa de que pode acontecer o que vai haver uma condenação. Por quê? Porque os 8 mil do pedreiro, eles só serão compensados se o seu cliente, dono da construtora, for condenado em alguma verba. Por isso que o pedido de compensação ele é feito de forma genérica. Por cautela, em caso de condenação, que sejam compensadas as verbas. É um pedido bobo, abestalhado, porque na realidade você está pedindo é a dedução, né, que é outro instituto, completamente diferente da compensação. Não te ensinaram isso na faculdade? Tu pagou caro, hein? O professor Gustavo cobra baratinho as coisas. Aí a faculdade tu pagou o quê? R$500 por mês. 800, Paulinho, 1.000. E não te ensinaram nada disso. O que é que o professor fazia na sala de aula? Hein? Foda, né? Estelionato eleitoral. Eleitoral, ó, educacional. Ó. Aí nesse caso, você, advogado da construtora, tem certeza absoluta da dívida trabalhista que o pedreiro tem com a empresa. Então não tem nada que está usando de compensação. Você tem que reconvir. Viu? Então, terminada a contestação, ó, mesma peça. Aí você vai abrir um tópico da reconvenção. Viu? E aí vai narrar os fatos, como se estivesse fazendo uma petição inicial. Viu? Aí vai chamar, claro, o reclamante de reconvindo. E vai chamar o seu cliente, que é o reclamado, de reconvinte. O reconvindo pegou diversos vales com o reconvinte, não pagou, papapá, narra. Diz que os documentos seguirão anexos, os recibos dos vales. Né? E aí você pede a condenação, não é, do reconvindo, que é o reclamante, no pagamento daquela quantia. Viu? Se a sentença for de improcedência total da reclamação, viu? E for de procedência da reconvenção, nascerá um título executivo judicial pró seu cliente. Se a sentença for de procedência parcial, né, sucumbência recíproca, ou procedência total para o reclamante, o juiz condenou nos 100 mil, ele vai abater os 8 mil, porque ele julgou procedente também a reconvenção. Entendeu? Então, esse é o meio mais seguro. E sem falar na prescrição. Porque o pedido de compensação não interrompe a prescrição, mas a reconvenção interrompe a prescrição da pretensão de o seu cliente cobrar a dívida do reclamante. Tá certo? E o CPC ainda diz, Paulinho, que a desistência da reclamação, porque o cabeção, Paulinho, o Pedro podia estar pedindo uma mixaria, uma multa da CLT no valor de 2 mil. Uma multa, que era multa de 2 mil. Aí o advogado contestou a multa e pediu os 8 mil. Aí o reclamante fez, puta que pariu. Mesmo se eu ganhar, eu vou sair devendo 6 mil. Tu tá entendendo? Mesmo se ele ganhar os 2 mil da multa, ele sai devendo 6 mil. Aí o advogado, eu vou desistir da reclamação. O colega aceita? Aceito. Aí ele, oba!
mas a reconvenção continua. Então o CPC diz que mesmo o reclamante desistindo da reclamação, essa desistência não atinge a reconvenção. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a reconvenção é uma ação. E aí precisaria o advogado do reclamado desistir também da reconvenção com a anuência do advogado do reclamante. Tem que estudar, meu velho. Aula terminada.